Aleluia. Glória a Deus. A paz, igreja, amada igreja. Este é o dia que o Senhor já fez. Alegremos nele, exultemos nele, porque a vida pertence ao nosso Deus. E Ele te deu essa vida. E esse Deus que está aqui, é esse Deus que trata com a sua igreja, é esse Deus que ministra ao coração da igreja, o qual nos conduz a um concerto, nos conduz a um avivamento, a uma renovação espiritual. Irmãos, com muito tremor, 2 dias eu tenho me sentido com a alma aflita referente à igreja. E Deus, Ele colocou essa mensagem no meu coração. E quando eu estava lendo o texto, falei, Jesus, a palavra do Senhor, ela permanece mesmo. Os anos passam, as décadas, os séculos após a escrita, e ela é aplicável para a igreja, porque o ser humano, ele continua o mesmo, a natureza humana continua a mesma, não mudou. A natureza do homem, ela continua da mesma forma. E eu quero orar com você, antes de estar ministrando essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, com muito temor e tremor, oh Deus, eu apresento meu coração, Pai, à disposição do Espírito Santo do Senhor, Pai. Ah, Senhor, convém que eu e todos aqui diminuam e que o Senhor Jesus Cristo cresça, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor é um Deus perdoador, mas também é um Deus que corrige, um Deus que disciplina aqueles que o Senhor ama, Pai. E aqui nós estamos, ó Pai, à disposição do Senhor, Pai, pela misericórdia do Senhor, como igreja de Jesus, o qual coordena, comanda, governa, aleluias, e que o Espírito Santo vai de encontro a cada coração, ao meu coração, e nos conduz, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus, amém. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Eu creio que já preguei quase todas as cartas, eu acredito que faltam só umas 2 aqui, das 7 igrejas, 2 ou 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. E celulares, por favor, gente, silencioso ou desligado. Apocalipse, capítulo 3. Eu tenho convicção do que Deus já tem para nós essa manhã. Semana nós fomos ao monte. Eu falo que meu intuito particular foi em favor desse culto dessa manhã, esse culto de ceia. Versículo 1 ao versículo 6 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nas 7 cartas, a igreja aqui,
Todas o Espírito Santo, ele menciona isso. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E cada carta, na sua particularidade, ela introduz, sempre tem um início, o que vai acontecer, o que está acontecendo com aquela igreja. Ele introduz com um versículo, o início do texto, sempre com algo que, o que Cristo é, o que Ele representa, e que Ele quer fazer, e que Ele vai fazer, segundo a demanda daquela igreja. E aqui não foi diferente. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Sabemos que Deus é Espírito, é um Espírito. Só que aqui 7 representa a perfeição e a integridade de Deus. Como Deus é íntegro e perfeito em tudo que Ele faz, quem Ele é. Então a Bíblia ela é clara em relação a isso. E diz também, e as 7 estrelas, que representa os 7 anjos da igreja da Ásia Menor. Os bispos ali que governavam, que dirigia a igreja em cada, claro, local determinado. Então o que está dizendo aqui? Que o Deus que vê tudo, o Deus que é perfeito, o Deus que é íntegro, é Ele que governa os líderes e Ele que governa as igrejas. É Deus que comanda todas as coisas. No capítulo 1 diz que está na palma da mão, está na destra, nas mãos do Senhor. Isso quer dizer que Ele domina a igreja, Ele governa os líderes, Ele governa o seu povo. Então, claro que Deus, Ele vai fazer as suas correções, Ele vai elogiar, Ele vai mostrar as dificuldades e também vai dar uma solução para isso. Somente 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, as únicas que não recebem uma palavra de conserto. Esmirna, eu vejo assim uma igreja, eu falei, meu Deus, não tem nenhum questionamento do Senhor referente à igreja, mas só um alerta de Deus falando com ele: cuidado, atenção, que você vai ser perseguido, você vai passar por isso, mas você vai vencer. Só que a igreja aqui é diferente. A igreja de Sardes, a igreja de Sardes era uma igreja, vamos falar primeiro da cidade. Era uma cidade governada ali, numa cidade, uma região chamada, um governo, né? Governo de Lídia. E esse governo era uma igreja, era uma cidade empoderada, uma cidade que tinha esplendor. O seu exército, a sua fortaleza, onde ela era localizada, ela era uma cidade assim, para dominá-la, era muito difícil dominá-la, porque a fortaleza era muito grande, um exército muito forte, uma cidade rica, uma cidade a qual produzia vestes de lã, e eles que esse povo começou a tingir, dar cores às vestimentas, as vestimentas com base, vestes feitas de lã. Então, o que nós podemos entender, que essa cidade, ela já não era mais a cidade quando foi governada pelo povo ali de Lídia, mas quando ela chega ao domínio da Grécia, quando ela chega ao domínio dos persas, quando ela chega ao domínio de Roma, ela perde o seu esplendor. Então toda a cidade e a igreja conhecia a história da cidade, entendia a história da cidade. Então Deus, o que Deus faz? Deus, ele pega algo cultural e aplica-se também à igreja que estava vivendo a mesma coisa. A igreja tinha um nome, dizia que é uma igreja que vive, mas estava morta. Sá significa aqueles que escapam. Aqueles que escapam. E aqui eles diziam, olha, eles não só diziam, tinha umas pessoas que estão de fora, por favor, o rei. Isso. A igreja de Sardes, ela diante da sociedade, das pessoas que estavam ao redor dela, viu como igreja, aparentemente,
tinha uma representação. Uma igreja boa, não trazia problema. Uma igreja que não incomodava a comunidade a qual ela estava localizada. E ao mesmo tempo, não fazia diferença. E nisso, Deus ele começa a ministrar sobre ela. Você diz que você vive, mas você está morta. Aparentemente para as pessoas, você tem sido gloriosa, esplendorosa, mas no entanto, você perdeu esse vigor, você perdeu esse esplendor. E eu estava fazendo uma aplicação ontem, pensando sobre isso. Pensei, nós como igreja Dunamis, nós temos um nome de esplendor, poder, explosão, dinamite. Mas eu falo sem medo de errar, nós não estamos fazendo jus ao nome da nossa igreja. Por isso que eu disse que é aplicável o texto, mesmo depois de aproximadamente 2.000 anos. Essa carta foi escrita no ano 60, se não me engano, ano 90. Ano 60 ao ano 90, entre esses anos. Então ela tem quase 2.000 anos. E se aplica à igreja, porque a igreja é universal. A igreja, ela é universal. Ela é governada por um rei, somente um rei. E nisso eu fiquei pensando, principalmente ontem, falei, nós muitas vezes, nós dizemos que nós somos poder, nós somos glorioso, é uma igreja gloriosa, uma igreja que o nome significa poder que vem do Espírito Santo, uma explosão, mas eu fiquei refletindo sobre isso porque nós não estamos vivendo isso. E não adianta falar assim, pastor, eu discordo que nós não estamos vivendo isso. Isso é fato. Isso é fato da igreja de hoje, tanto a nossa, como outras que têm nome assim representativo, mas não vive aquilo, não vive este nome. Então, o meu clamor nessa manhã é que nós venhamos a refletir sobre isso, porque um Deus que é perfeito, um Deus que é íntegro, um Deus que governa, Ele corrige a igreja mostrando para ela o seu problema, para que ela ande ou volte para o caminho certo. E o interessante disso tudo, quando você lê a carta, ela vai trazer esperança, porque se Deus vive, Cristo vive, Ele também tem poder de trazer vida à sua igreja. Mas a decisão de viver isso é de quem? É nossa. E diz assim, capítulo versículo 1, conheço as tuas obras. Eu fiz uma análise aqui, geral, daquilo que eu vejo. E eu faço parte daquilo que eu vejo, viu? Eu faço parte da igreja. E isso me trouxe uma aflição para o meu ser. Porque nós precisamos mudar as nossas atitudes. Porque o texto diz, eu sei as tuas obras. Deus conhece a sua obra. Deus conhece as nossas obras. Boas e ruins. Mas aí aperta mais, porque ele diz assim, que tem nome de que vives, está morto. Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso interior. Às vezes nós apresentamos para as pessoas o que nós não estamos vivendo. Apresentamos para as pessoas que nós somos pessoas que aparentemente buscamos da forma que Ele quer, mas nós não estamos fazendo isso. Nós precisamos fazer, precisamos nos entregar, precisamos pedir ao Senhor, entender que Cristo morreu e não morreu em vão. Ele morreu com um propósito, salvar a igreja. Amém. E claro, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha. E ele vai fazendo as suas colocações em próprio Cristo. No versículo 2, ser vigilante.
Interessante que essa palavra no grego significa também torna-te desperto, ou despertar. Aí eu me preocupei. Quer dizer que ela estava o quê? A igreja estava dormindo. Não estava percebendo que ela estava se definhando. Que na visão, pelos elogios, pela paz com a comunidade ao redor, eles achavam que eles eram representativos ali, estavam representando o nome de Cristo da forma que deveria, mas não estava, porque Deus conhecia o coração daquela igreja, daquele povo, de cada pessoa. E ele diz assim, olha, ser vigilante, desperta. Interessante que a cidade de Sardes ela tinha uma fortificação difícil de ser penetrada, ser invadida. As 2 vezes que foram invadidas foram porque os sentinelas dormiram. Dormiram no ponto. Estavam vigiando, dormiram. E foi invadido uma vez. E a segunda vez a mesma coisa. Quando nós fechamos os olhos e dormimos ou cochilamos na questão espiritual, o inimigo ele encontra brecha, ele entra e ele veio de uma forma avassaladora. Ciro, quando ele sitia essa cidade, ele cerca a cidade por 2 semanas ali, ele viu que o momento ia chegar. Era uma fortaleza, tinha um poderio militar, mas ele estava debaixo do tempo. O tempo está em meu favor. O inimigo, ele sabe que o tempo dele está acabando, que não falta para ele é tempo para agir, que ele trabalha só nisso. O inimigo só trabalha procurando nos derrubar. Ele não para de forma incessante, dia e noite, porque o dia dele já está próximo para o lado de fogo, para a grande condenação. Então ele trabalha com todas as forças para te conduzir também ao caminho que ele vai. Então, em nome de Jesus, abra os olhos, igreja. Eu creio que a maioria de nós estamos dormindo, fazendo uma analogia aí, dormindo. Como? Primeiramente, focados em nossos próprios interesses. Isso é fato, gente. O problema não é planejar para a vida, para a nossa vida aqui na Terra. O problema é quando isso se torna prioridade da nossa vida. Esse é o problema. A inversão de valores. E isso é nítido. Isso é nítido. Nós falamos, não, priorizamos a Deus, priorizamos a obra do Senhor, mas na prática não é isso. Eu estou falando aqui com muito temor e tremor, igreja. Eu, como pastor, necessito observar. Eu preciso observar. Nós falamos algo que nós não vivemos, porque nós não colocamos o Senhor no centro, na prática. Na fala, sim. Na prática, na maioria das vezes, não. Porque estamos adormecendo. E não estamos percebendo. Eles não estavam percebendo que eles estavam vivendo de glória passada. Eles estavam vivendo de um reino da Lídia, que tinha glória, que tinha muito ouro. A história diz que a produção de lã estava bombando, de vestes de lã. E os primeiros a atingir, a dar cor àquelas vestimentas de lã. Só que passou. Já tinha perdido essa glória. Houve um terremoto no ano 60, se eu não me engano. E um dos imperadores, ele, de forma generosa, ele reconstrói a cidade. E a cidade passa a cultuar esse imperador. Passa a cultuá-lo. Porque tirou o foco e a igreja seguiu no mesmo caminho. Porque se a cidade estava seguindo e a igreja não estava sendo relevante, o que ela poderia fazer? Seguir o mesmo caminho que a cidade. Então, não tinha
não sofria perseguição, não havia questionamentos das pessoas ao redor. Igreja legal, não traz problema nenhum para a gente. Não estou falando que nós devemos trazer problema para a vizinhança da gente. O evangelho precisa fazer algo, ou ele traz conversão, ou ele traz incômodo. E se ele tem que fazer o evangelho, ele tem o poder de tirar a pessoa da zona de conforto. Então a primeira coisa eu quero que nós entendamos nessa manhã, que o texto diz: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. A maioria da igreja estava se perdendo já nessa cegueira espiritual. Tinha algumas que ainda não estavam, mas poderiam chegar também a essa situação. É outra coisa que eu tenho que aplicar na igreja. A igreja muitas vezes era carregada, humanamente dizendo, por poucos. Poucos conduzem a igreja na oração, poucos conduzem a igreja nos ministérios, poucos. Tem pessoas que têm 4, 5 ministérios porque está cobrindo o outro que poderia estar ali, mas não faz porque caiu na zona de conforto, como eu disse, só vira o culto. E quando vem ao culto? Esse é o grande problema. Quando vem o culto? E acha que cumpriu o papel do cristianismo vindo ao culto. Deus te chamou para o trabalho. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, fala abundante obra, que nós devemos fazer abundante, não fala só obra, de forma abundante, sabendo que o trabalho do Senhor não é em vão. Deus é o melhor patrão. O patrão que protege, que zela e que recompensa de uma forma assim, surpreendente. E aqui diz que tinha pouco, já estava, olha, quase. Porque a massa estava espremendo uma minoria dentro da igreja. E Deus fala: seja vigilante, desperta, confirme o restante que está para morrer. Você que está morto, abre os seus olhos e ajuda aquele que está indo para o mesmo caminho não morrer. E nós estamos da mesma forma, nós falamos que nós somos dunamis, mas falta poder em nós. Não que o Espírito Santo não queira dar, mas falta busca, falta oração. Se nós fizermos aqui uma semana de oração, dá para contar. E é os mesmos. Então, em nome de Jesus, desperta. Sabe? Eu não sei como está seu devocional de leitura bíblica, de oração. E nós fazemos o possível e o impossível para te levar a essa busca. Nós vamos começar agora em setembro mais uma leitura bíblica para ver se a igreja segue uma ordem para meditar. Vamos fazer trabalhos para induzir a igreja ao impacto espiritual, porque nós temos pedido a Deus renovação, temos pedido ao Senhor avivamento. Mas nós vamos perceber no texto aqui que, se nós não despertar para isso, nós estamos sujeitos a cair no mesmo papel que essa igreja aqui. E diz assim, versículo 2: ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Imagine Deus falando com você assim: olha, eu não achei as tuas obras perfeitas. Eu não achei as tuas obras perfeitas. E no versículo seguinte diz: lembra-te. Esse lembrar é reflexão. Lembra-te. Faz a reflexão. Olha. Peça ao seu Deus, as obras que eu tenho feito são obras que agrada o teu coração, Senhor? Vocês acham que eu não tenho feito uma reflexão? Eu tenho feito, porque eu tenho que pensar primeiramente em mim, mas tenho que conduzir a igreja também a pensar nisso.
Lembra? Vocês lembram o nome da igreja de Sá? Significa aqueles que escaparam. Por isso que eu vejo que há esperança para nós. Aleluia. Porque Cristo ele é vida, Ele quer trazer essa vida. Glória a A primeira Deus. coisa que Ele fala para nós é: lembra-te, reflexão. Depois, lembra-te, pois, do que tens recebido. O significado é depósito de verdade que permanece e que se pode tirar vantagem. O que nós podemos tirar vantagem nessa situação? A vantagem é que nosso Deus, Ele é a nossa esperança, Ele é misericordioso e que Ele pode reverter. Então, faça a reflexão, me lembro, não vivo a glória do passado. Eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu colocava a mão, o enfermo era curado, o processo, o demônio era expulso, os milagres, Deus fez isso na minha vida. Serve como testemunho, mas não para por aí. É movimento, a igreja, ela é movimento. Ela é um organismo que vive em movimento. E nós estamos assim parados. E eu 2 dias assim aflito, minha alma aflita. Aflita num todo, pela responsabilidade da igreja. Porque eu irei te prestar contas. A Bíblia diz. Não fala somente da igreja, fala de cada um. Então isso me trouxe uma aflição na minha alma, uma tristeza na alma. E eu pedindo ao Senhor, Deus, o que falar? E veio de encontro essa palavra para a igreja. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Nós temos a palavra de Cristo, que é a esperança. E ouvido. O ouvido aqui, entende-se uma nova oportunidade. O que você está ouvindo agora é para você colocar em prática agora também. Não é para você colocar em prática amanhã. Porque o entendimento é uma obrigação. Ouve agora, cumpre a obrigação depois de terem ouvido. Ouviu algo? Eu preciso colocar em prática. Mas parece que chega na segunda, vai esvaziando, vai saindo. Aí domingo, busca de novo se encher. E não é assim que o reino funciona. Porque lembra-te, pois, do que tens recebido. A palavra. E ouvido. E guarda-o. Esse guarda aqui é uma ordem, é para guardar, não é para pensar não. É para fazer. E guarda-o. Aí ele diz em seguida, e arrepende-te. O Senhor nos chama ao arrependimento e ao conserto. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Quanto tempo Deus tem nos chamado a esse conserto? E quanto tempo nós temos empurrado isso para frente? É sério, igreja. Nós vamos ver mais à frente aqui como isso é sério. Que Jesus ele vai espremendo mais. Ele vai mostrando, ele vai abrindo um leque. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele muda, ele já amplia o que ele está dizendo. Ele diz assim, olha, eu estou voltando. E já não é questão mais de um conserto cotidiano, é algo eterno. Eu estou voltando e vários ficarão para trás. Vigia, desperta, enquanto eu não volto. Porque quando eu voltar, muitos dirão, como lá em Mateus diz, capítulo 25, Senhor, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios, eu preguei, eu fiz a tua obra. E falará com a gente, assim, com a gente não, falará com quem ficar aí. Falará assim, olha, apartai de mim, eu não conheço, não vos conheço, e eu não quero fazer parte desses potes. Quero fazer parte das ovelhas
Ele dirá assim: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu tenho preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. E ele diz que virá como ladrão. O ladrão, ele não avisa a hora que ele vai roubar, senão a pessoa fica lá esperando. O ladrão, ele espera a oportunidade. Jesus, ele faz esse paralelo dizendo: olha, eu vou vir de surpresa. Quanto menos esperar, eu virei sobre as nuvens com glória e levarei a minha igreja. Aleluia. Então, está na hora de nós fazermos uma reflexão e de forma definitiva, e aplicação de forma definitiva. Versículo 4: mas também tendes em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aí o que eu aprendo nisso? Que dentro da igreja há remanescentes. Mas aí eu pergunto para você: você faz parte desse remanescente? Se você ler esse versículo aqui, você vai dizer assim: esse sou eu? Essa pessoa aqui é eu. O que a Bíblia está dizendo aqui? Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que não mancharam as suas vestes. E eles entendiam de vestes. Eles fabricavam vestes com lã. Vestes, e comigo andarão de branco em santidade, e estes viverão com ele em santidade também no céu. Porquanto são dignas disso. Imagine, gente, ouvir a voz de Deus falando com você assim: olha, ande comigo. Você é digno. Você é digno. Você é digno. Você é digno de estar comigo, com meu Pai. Amém. Nas bodas do Cordeiro. Ele coloca de duas formas aqui: algo que deve acontecer e algo que vai acontecer. Então, precisamos viver isso, uma vida em santidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, a parte B diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que deixa nossas vestes brancas é o sangue de Jesus, mediante o arrependimento e confissão. Isso é fato. Se não houver o autoexame, se examinar, se eu não me examinar, como eu vou me arrepender e confessar e deixar? Então há um passo a passo a ser realizado, e o qual nós precisamos nos posicionar. Irmãos, eu estou nesse barco. Nós estamos no mesmo barco. Então, igreja, povo saudável. Claro que os que estão saudáveis vão ajudar aqueles que estão balançando. Então Deus chama os remanescentes. Eu lembro quando eu entrei aqui há quase 7 anos atrás, quando eu tornei membro aqui da Dunamis, eu sempre disse isso desde o início: que Deus levantará os seus remanescentes. Deus levantará pessoas dentre o povo para fazer a diferença. E você precisa almejar isso. Eu preciso ser esse remanescente. Eu preciso ser essa pessoa que vai fazer diferença na igreja, na comunidade, na sociedade. Eu preciso fazer isso. Se você olhar aqui a questão da igreja, se você pegar as outras igrejas, ou é problema doutrinário, ou é perseguição externa. Essa igreja aqui, ou é elogios. Essa igreja não recebe elogio. Essa igreja aqui não está tratando de nada doutrinário, como outras heresias. Não está tratando de perseguição, porque não está fazendo diferença alguma na comunidade. Quando não incomoda o inferno, ele vai perseguir? Vai não, gente. Não tinha elogios. Elogiar uma igreja que estava vivendo de forma imperfeita, incompleta, diante de Deus. Então, diante de Deus, não estava agradando. Diante dos homens, estava agradando porque
não estava incomodando. E com isso não havia perseguição. Aí eu estava pensando, nós, de forma doutrinária, nós estamos no caminho certo. Eu percebo aqui, pregando, as pessoas pregando aqui, em questão doutrinária, bíblica, ok. Aí então, pastor, nós temos que ser perseguidos? É fato, pelo diabo nós seremos. Quanto mais eu busco, mais ele vai querer me perseguir. E isso pode trazer incômodo àqueles que estão ao nosso redor. Eu sempre digo, as pessoas colam com a gente ou elas correm com a gente. Não existe meio termo aí não. Claro que nós precisamos ser uma igreja relevante, que as pessoas falam, não, aquela igreja não é uma bênção, aquela igreja é uma bênção. Mas que as pessoas vejam a nossa igreja como bênção, uma igreja que busca Deus, um povo diferente, um povo que ora, um povo que exerce amor, um povo que corre atrás, que tem sede pelas almas, um povo que da parte social executa de uma forma assim perfeita e plena. Isso sim. Mas eu olhando aqui para Deus, nós estamos da mesma forma, Pai. Nós estamos da mesma forma. E eu preciso clamar, Deus, levanta remanescentes. Levanta, Senhor. Versículo 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Aqui está falando no contexto futuro. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Seja perseverante e, claro, não inconstante. Porque se eu for inconstante, eu não vou perseverar. Porque inconstância, ela traz um grande problema. Então é perseverar. Perseverar em quê? Em lavar as vestes, nos posicionar, sabe? E viver como o nome da igreja, aqueles que escapam do lago de fogo, que escapam desse sono profundo, que se escapam desse comodismo, que se escapam desse engano. Nós estamos vivendo de glória passada. É necessário viver de glória presente. Amém. Então, em nome de Jesus, igreja, vamos acordar. Vou me esforçar para que isso aconteça. Mas sozinho não tem como, porque nós somos um corpo. Versículo 6, para concluir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu gosto muito de dizer, porque a questão de quem tem ouvidos, todos tinham ouvidos aqui. A questão de sensibilidade espiritual. Quem tem ouvidos, quem tem sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, que cumpra isso. Então, ou vários ou muitos não estão tendo sensibilidade, ou têm essa sensibilidade de ouvir, mas não estão obedecendo. Então, em nome de Jesus, eu quero levantar um clamor aqui essa manhã. Eu já vou adiantar algo que eu vou fazer com os líderes quarta-feira. Estou adiantando já. Precisamos renovar uma aliança. Precisamos fecharmos, alinhar, compactuar mesmo. Falar, olha, nós vamos fazer isso, isso, isso. Estão fechados comigo? Não, pastor? Então, pode glorificar a Deus no banco aí, que não dá para liderar, não. E nós, como igreja, precisamos nos aliançar. Pastor, já tem uma aliança com Jesus. Diante da situação que nós estamos vivendo, eu acredito que nós necessitamos de uma renovação, renovar essa aliança. Amém. E quem quiser renovar essa aliança, coloque-se de pé. Quem não quiser, pode ficar sentado. Quem quiser, coloque-se de pé. Não vou apedrejar aquele que ficar sentado. Aí é você e Deus. Mas eu preciso fazer essa aliança. Ser a renovação de aliança com a igreja. Casar para sempre fazer renovação de alianças de casal. Porque a igreja não pode fazer uma renovação também diante de Cristo. Nos comprometer a essa mudança.
Pastor, você está me forçando? Não estou forçando nada. Quem quiser ficar sentado, fica. Aquele que está de pé, ele está se comprometendo a mudar a situação pessoal e coletiva, a vestir a camisa, a ser uma igreja relevante. Domingo passado eu estava olhando e falei assim, não, está na hora do povo profetizar. Ó. Esse banco está vazio, vai ter que ter gente aqui do meu lado. Vai ter que ter. Está vazio, em nome de Deus, eu profetizo, mas profetizo o quê? Com o compromisso de trazer. E para isso eu preciso orar para a pessoa, eu preciso pregar para ela, eu preciso acompanhar. Porque às vezes acho que é só o papel do pastor. O papel primordial do pastor é o quê? Palavra e oração. E apacentar a igreja. Claro que outras coisas vão entrar. Discipulado, acompanhamento vão entrar. Mas esse discipulado, esse acompanhamento também é parte da igreja. O cuidado. Quando homens foram escolhidos ali para cuidar das viúvas, dos órfãos ali, era cuidar de pessoas mesmo, né? De animal, né? De pessoas. E isso se estende não só ao diaconato, a toda a igreja. Porque Jesus ele vai mencionar isso em todos os evangelhos. Cuidar uns dos outros, contar uns dos outros, amar uns dos outros, perdoar uns dos outros, tudo uns dos outros. Então é um compromisso geral. Compromisso meu de visitar? Sim. Compromisso seu também de visitar? Sim. Compromisso de orar pelos irmãos que estão sumidos? Sim. Compromisso de ligar também comigo? Sim. Então, em nome de Jesus Cristo, quero que vocês fechem os olhos e repitam comigo assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha negligência. Perdoa a minha negligência. Por estar dormindo diante dessa situação. Nesse momento, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. E me disponho a fazer boas obras, as quais alegrarão o teu coração. Senhor, queremos viver com vestes brancas, para que eu possa viver com o Senhor eternamente. A partir de hoje, eu quero fazer uma reflexão, uma autoavaliação, em nome de Jesus, daquilo que eu tenho recebido, ouvido, me comprometo a cumprir, e me arrependo, em nome de Jesus, porque eu peço ao Senhor sensibilidade para ouvir a tua voz, e colocar em prática, em unidade, nós selamos essa aliança, no nome de Jesus, diante de Jesus, e diante da congregação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cear. Eu sei que a ceia, ela representa o corpo, o sangue, mas eu quero colocar esse momento também para selarmos a nossa oração com um ato profético. Que essa ceia seja também um selo do que nós fizemos aqui agora. Essa renovação de votos, essa renovação dessa aliança, em nome de Jesus. Eu sei que a ceia representa, é um memorial daquele que morreu, ressuscitou, entregou o seu corpo, foi dilacerado ali na cruz, o seu sangue foi derramado. Mas eu quero usar esse momento também para confirmar
esses votos, essa renovação de votos que fizemos aqui. E que isso, irmãos, eu peço ao Espírito Santo que Ele te cobre, que Ele venha cobrar de você constantemente, para que você viva o que Ele te ordena. Sabe? Seja esse remanescente. Eu quero ser esse remanescente. Você queira ser esse remanescente. Vem aqui de louvor.